Fast also, that is only half day. Understand? These are the things. Because if you say, you will do also fast, do every day any appearance or disappearance of our acharyas or Vaishnavas. Which day is not appearance or disappearance of any acharya? You say the every day. And if when you say, so for this regard Shastra is saying, fast should be only Vishnu Tattva. These are the. Understand this? So, simple. And Shastra saying this. What is saying? Jihanu bhakti bhagavad nama gunadhyam chetana smrti tacharnar vindap tana adhama asato akrito Vishnu kritvan. In this verse, Vishnu kritvan means Ramnavami, Janmashtami, Gaur Janma Mahotsav, all the Vishnu Tattva, Vishnu kritvan. That should be fast. And Ekadashi also Vishnu Tattva, Bhagavad Tattva, Madhavati. This. Otherwise, every day will be fast. Kali Yuga only observe Ekadashi fast, Nirjala. This is the called hard austerities. Not so easy. Who did Nirjala Ekadashi? Raise one hand. You slept or not? I Slept. So not perfect. You did also, you well done, but not complete, not perfect. What is it called? Not excellent. Not excellent. Pass marks maybe got. Pass marks. Você passou. I also did leave that. I also did leave that. Maybe pass mark also, maybe not, I don't know. Why not? Because you may also jalpa, prajalpa or not. Jalpa, prajalpa, understand? Gossiping or this. Fast means no gossiping, no, and as much as possible you have to silent. That's called Mauna Vrata. Only Harikatha, Harinam. Understand? Shastra is saying this way actually. Then you will get pass marks. Pass marks, understand? Nota mínima, assim, Minimum to pass. If you go examination hall, so how much minimum number is what? Then you will get the pass. The minimum to pass. 6. Where you are? In Brazil 6. In Brazil it's like 6. 5. 6, 5, depends on The school. On the teacher. No government rule. Education Education rule. states. Different states. Different schools. Okay, anyhow. So actual this is why. Nirjala Vrat means this way. Yesterday I told. Dasami Tithi should be eat one time. Ekadashi completely full fast without drinking one drop of water. Dadashi also some rules also there. Bhavandev, today also Bhavandev Archan. Archanante, written there, Bhavandev Archanante. After worshipping lotus feet of Lord Bhavandev, then you can take the
and also feed Brahman, cows, Vaishnavas. Then you can take the Mahaprasad, grains. Understand? This is the perfect way. Anyhow, this is the good. Yeah. They translate or not? Alguém está traduzindo para português ou não? Give the mic to Paula. Então, a Maricita, ela perguntou por que no dia de no Radha a gente não fez jejum, não faz jejum. Né? Aí, na verdade, perguntou para os devotos e aí बोले राधा जी शक्ति तत्व फर्स्ट Bhagavad Tattva e Shakti Tattva, né? São No, dois. what do you say? Vishnu Tattva is Shaktiman Tattva, or other except that is called Shakti Tattva. Vishnu Tattva, Shaktiman Tattva e Shakti Tattva. Né? Em Vishnu Tattva, o Haribhakti Vilas, ele diz que a gente deve fazer jejum, né, de grãos. E no Shakti Tattva isso não é necessário. Aí ele perguntou por quê. Aí ele falou que, de maneira bem simples, né, se a gente fosse fazer jejum nos dias de Shakti Tattva, como o nosso, todos os dias, basicamente, né, há um dia aparecimento ou desaparecimento do nosso Guru Parampara, de algum Vaishnava, do nosso Guru Parampara. Então, a gente faria jejum todos os dias, né? Então, isso não é possível. Então, a restrição fica só para os dias de Vishnu Tattva. E aí, Vishnu Tattva, ele falou um verso, e ele disse que Vishnu Tattva tem várias restrições nesses dias. Esse verso diz Kritya Vishnu Kritya, né? Ele diz Fala slok. Jihanubhakti Bhagavata Namangumadhyam Chetana Smarti Tatcharanarabindam No Namati Sirat Tan Anandha Anaya Adamo Askrito Vishnu Kritvan. Vishnu Kritvan. Vishnu Kritya. Vishnu Kritya quer dizer deveres em relação ao Senhor Vishnu. Aí ele falou que no dia de aparecimento do Senhor, né, nos dias de Ekadasi, também isso é seguido. O que mais ele falou? Aí ele perguntou para os devotos quem havia seguido Nidjala Ekadasi. E aí, alguns devotos, Krishna Prabhu, o Nitai Prabhu, eles levam para a mão. E aí ele perguntou, você dormiu? Vocês dormiram, né? O Krishna falou, sim, dormi. Então, talvez você passou na nota de corte, né? Você atingiu a média, assim, mas não foi excelente, né? Não tirou 10, assim. Não seguiu perfeitamente, porque nesse dia existem várias coisas que devem ser seguidas, como isso, você não deve dormir durante o dia, você tem que ficar mal fazer um braço, né? Você tá sempre, não falar fofoca, só falar harikata, né? Não ficar de papinho. Mais alguma coisa? Ele falou, talvez você passou ou não. Talvez você passou, talvez você não passou, né? Porque tudo isso tem que ser seguido. Harikata e Harinam. Harikata, Harinam. Mais alguma coisa? Das regras. Ele falou das regras, né? Aí ele começou a falar das regras. No data, o que você deve fazer, você só deve não abraçar uma vez, não à noite. Depois, no dia seguinte, você deve fazer a adoração Não, daí no Ekadasi daí. no Ekadasi você deve seguir Nidjala, né? Não dormir, nem passar, não dormir, né? Durante a noite também, nem de dia nem de noite.
No dia seguinte, quando for o momento do parão, você vai banhar a Shalagramshila ou Vamanadeva, ver a posição de Vamanadeva, e você vai tomar a Charanamrita, né, de Vamanadeva, e aí você vai distribuir passada para os vacas, os brahmanas e os Vaishnavas, e depois você vai quebrar com grão. Good or not? Or aquelas práticas de bhakti que são praticadas só no estágio de sadhana e não siddha, elas são consideradas Naimittika Dharma ou Nitya Dharma? He's asking if the practices of bhakti that are performed during sadhana but not during siddha, are they considered Naimittika Dharma, temporary, or Nitya Dharma? you understand what is called Nitya Dharma and what is called Naimittik Dharma? Você entende o que significa Naimittika Dharma ou Nitya Dharma? Que eu li no Nitya Dharma, que Naimittika Dharma são aquelas atividades que são temporárias, né? E Nitya Dharma é aquilo que é eterno. What is it? She's saying she read in Bhagavad Dharma that Naimittika Dharma are those temporary occupations and Nitya Dharma is what is eternal. So what is the example of Naimittik Dharma? Temporary? Qual é o exemplo de Naimittika Dharma? No Deva Dharma está falando que um exemplo é Sandhya Vandana, né? No, Sandhya Vandana, who is Sandhya Vandana? Smarta Brahmana Sandhya Vandana. Vaishnava Sandhya Vandana, that is Nitya Dharma. There are Smarta Brahmana Sandhya Vandana, that is called Naimittik Dharma. Here use this word, Smarta Brahmana. Ele falou que o Sandhya Vandana, que é relacionado, feito pelos Smarta Brahmanas, isso é temporário. Mas feitos ao Senhor Vishnu, isso é eterno. Another is that Indian culture is that if their parents will die, and that time they also doing many kinds of Shraddha karma, you know, ritual and activities. That is also called Naimittik Dharma. Também quando na cultura, né, indiana, quando os pais eles morrem, então os filhos eles fazem os rituais fúnebres, né? Isso também é Naimittika Dharma. Naimittik means occasion, or any circumstance coming, then it doing. Naimittika quer dizer que é aquilo que é ocasional, que dependendo de determinadas circunstâncias você tem que fazer uma atividade. Just to give just I also example is there. Father died, or for this regard he performed ritual ceremony. Por exemplo, como eu acabei de falar, o exemplo que eu dei, quando o pai ele morre, nessa ocasião você tem que fazer ritual fúnebre. So how long this Shraddha, ritual sacrifice, they are doing this? E por quanto tempo esse ritual fúnebre vai ser realizado? That time they are doing how many days? 13 days. Then after every month, then after 6 months, then after once a year, then maybe forget, maybe after 10 years not doing anything. Aí eles vão fazer esse ritual, eles vão fazer cerimônias ali por 13 dias seguidos. Depois eles vão fazer uma vez por mês. Semana? Uma vez por mês. Depois daqui a 6 meses vai ter uma outra cerimônia. E daqui a 1 ano, aí anualmente vai se fazer uma cerimônia ou algum tipo de celebração. Mas daqui a 10 anos aí já não vai fazer mais nada. But they are doing one, just is coming, soon coming.
After what is Purnima coming, no? After Purnima to 15 days, that is called one is kind of this is also Pitri Paksha coming. Pitri Paksha means in these 15 days they also doing many kinds of forefathers ritual ceremony. Em breve está chegando Purnima, né? E depois desse Purnima, durante 15 dias, vai haver uma celebração também agora, Pitri Paksha. E as pessoas vão fazer a adoração aos antepassados, né? Esse ritual vai acontecer. Many kinds of their ritual ceremony they are doing. Existem várias cerimônias ritualísticas, né? Vários tipos. So all this is called nimitta and occasionally. And Brahmans also, their mantra japadi. Here Brahman means smarta Brahmana. Those are following the Smriti Shastra. That is called smarta Brahmana. They are Sandha Bandhana, chanting Gayatri mantra. We are chanting the Gayatri mantra, Om Bhurvasa. They are also chanting the same mantra. But their mantras, they are thinking the demigod, demigoddess, these things. Smarta Vidhi. That is also called Naimittik. Shuddha Vaishnava Brahmanas, or the Vaishnavas, Sandha Bandhana. We are doing Sandha Bandhana or not? The Sandha Bandhana, this is also called Nitya Dharma. Because eternal, transcendental. Sandha, understand? We are saying Sandha. Sandha means Sandha means the joint time, daytime and night time coming. That is English time. What is it called? Dual. Dusk or twilight. Dawn or dusk. Dawn. Dawn. This time. Gayatri mantra adi, you have to chant that time. So for this you got Brahma Murta, and here night time when sun sets. After sun sets, and should be 10-15 minutes. After 10-15 minutes, you have to chant Gayatri mantra. This is the process. That is called Sandha. Or another is called Sandha means 3 times and chanted Gayatri mantra. And 3 times take bath. Understand? This is called Sandha Bandhana also. Follow. Existem muitos rituais, né, mas quando eles são feitos, que são ocasionais, ou então são feitos pelos Smarta Brahmanas, seguindo o Smriti Shastra, né, os Brahmanas, eles seguem as mesmas coisas, assim, as mesmas regras, né, que a gente. Eles também cantam Gayatri Mantra, eles seguem uma ritualística parecida com a nossa, só que eles estão realizando isso meditando nos semideuses ou para os semideuses, né? Enquanto os Vaishnavas, eles sobre isso, não? Porque eles fazem a mesma coisa, só que é Nitya Dharma. Os Vaishnavas eles estão fazendo a mesma coisa, só que é Nitya Dharma, né? Enquanto os Smarta Brahmanas, o que eles estão fazendo é Nitya Dharma, os Vaishnavas eles estão fazendo Nitya Dharma. E aí ele falou dessa Sandha, o que é que significa, né? Sandha Bandhana. É que isso, nas junções do dia, né? No momento em que o sol está nascendo, por exemplo, ou o sol está se pondo, né? Quando da noite para o dia, ou do dia para a noite, nessa transição, né? Existem esses horários, a gente tem que cantar os nossos Gayatri Mantras, né? Os nossos Vishnu Mantras, e também nos momentos do dia que você tem que tomar banho 3 vezes por dia, né? E cantar os mantras. Quando o sol está se pondo, naquele sol se põe, você tem 15-20 minutos para cantar os seus mantras. De manhã no Brahma Muhurta. E de manhã no Brahma Muhurta. Já traduzi
traduzir, mas já traduzi. Finish. They also, when their parents left body, died, they also saving here. Everything completely saves. Then we say, tum bhi katal khaiya sir. Vários costumes ritualísticos, né? Como por exemplo quando o pai morre, os pais morrem, você raspa a cabeça, raspa na barba. Depois de 10 a 15 minutos de cantar, né? Depois de 15 minutos do sol sai. Depois que o sol se põe. Depois que o sol se põe, 15 minutos After depois. 10, 15 minutes. Huh? After sunset, After 10, 15 minutes after you can chant your dance. Depois que o sol se põe. Have to wait 15 minutes or during 15 minutes? That's what she's asking is. When sunset, you can see Panjagati sunset this time. Okay. Understand? Then after sunset, wait 15 minutes. Você espera 15 minutos depois do sol. Just given sunset 5 o'clock. So what time you will do? Digamos que o Huh? sol se pôs After às 5:15. 5 horas. Você So that means you have to chant Gayatri mantras 5:15. Você tem que cantar às 5h15, então. Se o sol se pôs às 5, você canta às 5h15. I would have in some areas like in Russia, sunset, wintertime Are very you- early. Vedas, everything is written for the Indian time there. How we should follow? What is your? We should follow. We should follow when the sunset, you can check day or the daylight, everything also giving. What time sunset sets? Like some northern parts, Are northern part, western part, this is on a subject. Subject is that when you see the daylight system, you know system? yes. So according to daylight system, you can do Check how in to our reconcile. Area. Because Huh? like winter time, sunrise can be 9 a.m. 9 a.m. and when it will be Brahma Muhurta, we should count according to that area. That area you can do. So what to do? So maybe like Eh? it's very late. Like northern part sometimes like summertime, no sunset. No sunset. Sun not coming, yeah. So no sunset, you can whole day you can do. How we should follow? Are follow this way, what you do? Understand? Sunset can be 4 p.m. I told that one British judge, Britannian judge, so much love and affection with one Bengali lawyer. So when the judge almost he returned, he had to return back to London. That time he told his Bengali lawyer friend, you give me one very nice Bengali fruits. Understand it? So that time also very nice. Bengali fruits is what? Topmost Bengali fruits, that is called jackfruits. Very sweet. Bengal jackfruits, Brazilian jackfruits and other country jackfruits you can compare, you can understand. You go on Navadip Dham, Navadip temple, Keshavji Gaudiya Math. You see or not? Their jackfruits is one, very nice. So just that jackfruit is very sweet. Bengal jackfruit is actually unique. And that is called Phalir Raja. Phalir Raja means the king of all the fruits. Mango and jackfruits. That is called Phalir Raja. What is it? King of fruits. King of fruits. Phalir Raja. So that Bengali lawyer, he gave a very nice ripened jackfruit to British church. a British church. British judge. But he does not know how to eat. And that British has a long beard and also long, understand? So he is thinking, they are just open and start to eat. Then all the glue
jackfruit, laughing. Huh? Then he think what will do? He think, okay, he put the soap and put then also more also stuck. Then what you do now? That day also his last day of his service, Understand? This is last day. He have to go to office. So how to do? Time is going over. Then he called his Bengali lawyer. Hey, you gave this fruits is very nice, but now big problem has come. What happened? So much glue on my beard. Understand? Eating that means there is no any other option. Only one option, you have to save. Then he saved his hair and everything. Then he came in his office. In same time, and his one client, and Bengali client came. Understand? I already told. That time he saw that George is thinking, oh, I ate jackfruits, must be he also ate jackfruit. For this regard, he saved. So for this actual, the Bengali person, he saved his hair at this thing because I told his parents died. So for this, this is the custom. Indian, especially Bengali customs, if your parents die, then you have to save. But the George is thinking, well, I ate jackfruits, or maybe also he ate jackfruit. For this regard, he had to. So for this, Bhaktivedanta Prabhupada, and in his nectar of instruction, Upadeshamritam explains, Tum bhi kathal khaiyasa. And have you eaten jackfruit? How do you say Bengali? How do you say this in Bengali? Tum bhi kathal khaiyasa. Because the judge just he learned Bengali, so mixed some Bengali, Hindi, this Jaga Khachadi. So he told, Tum bhi kathal khaiyasa. Voila. You understand? Maybe Toruni can please pay. Voila. Ele começou com ela perguntou, o sol e tal não se põe na Rússia, não sei o quê. Understand? Primeiro, a dona também, ela perguntou, mas e com relação na Rússia, né? Às vezes o sol ele nasce às 9 da manhã, ou nas partes mais do norte, no inverno, ele nem se põe, né? Passa o dia todo. E nessa ocasião, como é que a gente deve fazer? Se nas 9 da manhã nasce, você segue de acordo com isso, né? O calendário foi feito para a Índia, né? Aí você segue de acordo, aí, mas o sol não se põe. Então aí você pode ter um dia todo para fazer, então tá ótimo, né? Você pode passar o dia todo. E aí ele começou a contar esse passatempo de um... A cabeça quando os pais abandonam o corpo também é um ritual. Ele falou, quando os pais abandonam o corpo, quando os pais morrem, também é um costume, né? Raspar a cabeça. Aí ele começou a contar esse passatempo aí, né? Que era um juiz que ele ia voltar para a Inglaterra, ele estava trabalhando na Bengala. E aí ele chegou para um amigo dele e falou, na Bengala tem, eu estou voltando agora, você pode me dar a melhor fruta que tem aqui, né, na Bengala? Aí esse amigo dele deu uma jaca. Né? A jaca da Bengala é muito doce, né, assim, é incomparável. Assim. Vocês podem comparar, vocês podem pegar a jaca daqui e a jaca de lá. Né, e a jaca de outros lugares, a de lá é muito doce, né?
E no templo, né? Vocês já viram no templo lá? Na Keshavji. Gaudamani Navadip, not Mathura. Não a Keshavji de Mathura, a Shri Keshavji de Guriama. Navadip. Mas ele recebeu a jaca, mas ele não sabia como comer, né? Ele nunca tinha visto, então ele simplesmente abriu e começou a comer. Assim, mas só que ele tinha uma barba bem grande e um cabelo grande, então quando ele começou a comer, a cola da jaca grudou na barba dele e no cabelo dele, né? E aí ele ficou, e agora, né? Ele pegou sabão e água e começou a tentar tirar. Só que aí piorou, né? Ficou tudo grudado. Aí ele ficou, e agora? O que eu vou fazer? Aí ele foi até esse amigo dele e falou, e agora, como é que eu faço? Está tudo grudado aqui. Aí ele, agora você vai ter que raspar. Né? Só tem uma solução, você vai ter que raspar. E aí ele raspou a cabeça e raspou a barba. E porque ele tinha que trabalhar, era o último dia de trabalho dele, né? Ali. Então, this time no need. 10 o'clock, Harikatha, that time. Put Chaitanya Mahaprabhu. E aí o último dia de trabalho dele, né? Então ele estava assim, apreensivo, porque era o último dia de trabalho, ele estava cheio daquela cola, foi até um amigo disse, não, agora você vai ter que raspar. Ele raspou. E aí quando ele chegou no trabalho, todo mundo pensou que o pai dele tinha morrido. Tinha um cliente bengali que estava com a cabeça raspada também. Aí ele olhou para o cliente e pensou... então desculpa. O que aconteceu foi o seguinte, ele chegou lá e tinha um cliente bengali que estava lá. Aí o cliente bengali também estava com a cabeça raspada, mas porque o pai dele tinha morrido, né? O cliente tinha morrido. Aí ele pensou assim, então você também comeu jaca. Né? Ele falou isso para o cliente, né? Porque ele não sabia, ele não sabia desse costume, mas na verdade isso é o Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Upakkhana Padesh. Upakkhana Padesh, né? Essas histórias com instruções, né? Ele conta esse passatempo. What's the meaning, Maharaj? The meaning? What? The meaning of this the purport, the meaning of this pastime, this story. What is the purport? Yeah. Actual purport is about this. There's those who thinking, what I am doing, or you think you also same? O significado as pessoas elas olham para o que elas estão fazendo e ou seja, ele tinha comido jaca, por isso ele raspou a cabeça. Eles olham para as outras pessoas e pensam, ele está fazendo aquilo da mesma forma que eu estou fazendo, né? Actual this purport, this even in our meaning is Manjari Bhava. Na verdade, o significado profundo trata de Manjari Bhava nesse passatempo. Tam Rupa Manjari Prathita Pure Osmin. Raghunath Das Goswami, Bilap Kusumanjali, first look, glorified about Sri Rupa Manjari. Então, na verdade, o significado tem a ver com Manjari Bhava. Né? Ele está falando que Srila Raghunath Das Goswami, ele está glorificando Srila Rupa Goswami, Rupa Manjari. Bilap Kusumanjali first. Bilap Kusumanjali Grantha, Srila Raghunath Das Goswami, first he offered his Bandhana, Guru Bandhana. In this Guru Bandhana, completely absorbed and in his transcendental consciousness from Siddhadeva. And then he is looking Rupa Manjari, Rupa Goswami. The Rupa Goswami means Rupa Manjari. Then this Bandhana, Guru Bandhana, he is saying this way, Tang Rupa Manjari Pathita Puri Osmin. Hey Rupa Manjari, I know you are very chaste lady. Pasati no, you never look others person, you never see other than face, your husband. Only you see your face of your husband. You did not see never any other person.
And, but I know you, few days your husband is not your house. And so who kissed in your lips? Because your lips are very reddish color. And bimbo, phala, and adhrast. And so maybe then it's saying in this verse, maybe Sugapunga Vino, maybe one very nice, beautiful, special, what is it called? Papagai. And parrot. And thinking, oh, your lips as like and the seed of pomegranate. And Pomegranate seed. Pomegranate seed. So maybe one special papagai. So actual are things. Krishna embraced to Srimati Radhika, kissing to anything, and same thing and reflected in the heart of the Manjaris. Manjaris bhav is this way. Manjaris, they never independently meet with Krishna. But when Krishna meet with Srimati Radhika, and what Krishna is doing with Srimati Radhika, everything also reflected in their body and mind, everything. So now the contest is coming. Subject matter is that Rati Manjari is saying to Rupa Manjari, you have spot marks on your lips. She has or not? But she is hiding. Rati Manjari, she is hiding herself. But she says, you have. And you understand? Because all these Manjaris, this is that thing. Manjaris means is what? Bhavullas, Sarva, Bhavu, Udgama, Ullaso is there. All kinds of Srimati Radhika's activities and spontaneous manifest in the heart of the Manjaris. Why? Manjari, they are called Tadatmika with Srimati Radhika. One fronted with Srimati Radhika. This is the process. And other Sakhi is not. Lalita, Visakha or other Sakhi. Always I am saying these things. Three kinds of Nishtha. Krishna Nishtha Sakhi, Ubhay Nishtha Sakhi and Radha Nishtha Sakhi. Radha Nishtha Sakhi means that is Manjari Bhav. Radha Nishtha means one pointed with Srimati Radhika. Manjari is there, focus only Srimati Radhika. So for this girl, all the activities of Srimati Radhika automatically happen. So Rati Manjari, Rupa Manjari is this spot marks coming in her lips. Then Rupa Manjari has this thing. But Rati Manjari she has. But she is not saying herself, you have. Understand? Another also example is who is greedy, greedy person, and wants to eat many rasgulla. Understand? This is the Indian custom, you know. He is saying, no, give me rasgulla. He is saying, give to him. When they give to him means, also after you have to give to me. Understand? I am saying also give to him. That means I am not saying give to me. This is called parokshavad. Parokshavad means indirect. Prem always indirect. Prem is never direct. Prem always indirect. Parokshvadu ayam balanu sasanam. Parokshvad means this way. I am saying, hey, give prasad to him. Oh, he is hungry. No rasagula in his plate. There is no rasagula. Not rasgulla in his plate. He is hungry or not, this is not my subject. Actually, I am hungry. But I am not saying I am direct. I am not saying I am hungry. So if you say I am hungry, this is what? Prem is not increase. And if you say, oh, look, all devotees are hungry now. Hey, this will prasad, all devotees are hungry. Maybe all devotees, some also took prasad, some are there doing. But when I am speaking, speaker when speaking, look, every way, all they are hungry.
give prasad. That means I am hungry. Parokchavadu vayam. Huh? So here we are saying, Roti Manjari is saying, Rupa Manjari, you have the spot marks. Maybe one spoke, how do you say? Sukapunga Veno. Yes, Sukapunga Veno. Suka means parrot. Sukapunga Veno means one pesal and what is it called? Papagai. Okay. So who is he? That means Krishna. Actually, Krishna did not direct touch the lips of the Manjaris. Krishna touched the, but embraced Krishna to Srimati Radhika. Or same thing is also reflected in this. Do you understand? This is the thing. So in this context, it is saying that judge, he is saying, his client, he is not saying, I ate jackfruit. He did not say. What is he saying? Oh, have you eaten jackfruits? He did not judge, he did not say direct his client. What is he saying? Have you eaten jackfruit? Have you eaten jackfruits? That means I ate jackfruits, also I shaved my head, you also shaved. This is called Parokchavadam. Understand? If you understand. Então, no Pilatus Manjari, Srila Raghunatha Goswami, no primeiro verso, ele está glorificando, fazendo Guru Vanda, ele está glorificando Srila Rupa Goswami. E como ele está fazendo isso? Ele diz, ele está completamente absorto na sua forma eterna, interna. E como Rati Manjari. Então, Rati Manjari está falando para Rupa Manjari. Olha, Rupa Manjari, eu sei que você é uma moça muito casta. E eu sei também que o seu marido, ele não está aqui já faz alguns dias. Né? Você é tão casta, você não olha para o rosto de nenhum outro homem, né? A não ser o seu marido. Mas o seu marido não está aqui já faz uns dias. Mas nos seus lábios tem uma marca vermelha. Os seus lábios estão avermelhados, né? Com uma fruta bimba. Parece que um papagaio te mordeu. Talvez um papagaio tenha vindo, um papagaio muito especial, ele tenha vindo e confundido os seus lábios com uma semente de romã. E ele veio e bicou. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Rati Manjari, ela não está falando que ela também está com essa marca, porque ela também está com essa marca nos lábios. Por que isso acontece? Shri Krishna, quando ele se encontra com Srimati Radhika, ele abraça Srimati Radhika, beija Srimati Radhika, ele não se encontra com as Manjaris diretamente, mas ele se encontra com Srimati Radhika. Mas tudo o que acontece com Srimati Radhika é refletido no corpo das Manjaris, né? Porque elas são unidirecionadas a Srimati Radhika, né? Eu já falei antes, né? Que existem Krishna Nishta, o Bhai Nishta e Radha Nishta, né? As Sakis. E quem são as Radha Nishta Sakis? São as Manjaris, né? Elas são completamente unidirecionadas a Srimati Radhika, né? E porque elas são unidirecionadas. Como elas são unidirecionadas, tudo que acontece com Srimati Radhika é refletido nas Manjaris. Então, Rati Manjari, o Raghunatha Goswami, né, quando ele está glorificando com Rati Manjari, ele não está dizendo, eu tenho, os meus lábios também estão vermelhos. Ela está falando de maneira indireta que os seus lábios estão vermelhos, né? Mas ela também, os lábios dela também estão vermelhos, só que ela não está falando diretamente. Né? Ele deu outro exemplo. Ele falou também, da mesma forma, quando alguém as pessoas vão tomar caçada, né? E aí eu estou com fome. Aí em vez de eu dizer, costume da Índia que as pessoas têm muita avidez por comer assado. Isso. As pessoas, quando elas estão querendo comer, né? Ou tem muita avidez
assim, elas estão querendo comer rasagula. Na Índia as pessoas querem comer muita rasagula. E aí, em vez de você dizer, traz rasagula para mim, que não faria com que o prema aumentasse, você fala, coloca a rasagula aqui para essa pessoa, a pessoa que está do seu lado. Na verdade, você está querendo rasagula, mas você diz, traz a rasagula para ele aqui, Pode ser que ele está até cheio. Talvez a pessoa não esteja com fome, se ela está com fome ou não, está querendo mais rasagula ou não, isso não interessa, não é o seu assunto. Na verdade, você está com fome, aí você está dizendo, traz rasagula. Ou você diz, tá vendo todas essas pessoas, vamos ser descansados agora já, né? Todo mundo está com fome. Né? Na verdade, isso quer dizer que você está com fome. Né? Porque prema acontece dessa forma, né? Indireto. Parokshavada, é isso? Aparokshavada? Paroksha. Indirect. De maneira indireta. Né? E aí, da mesma forma, Ratimanjari, ela está falando ali. Porque Krishna, ele não se encontra de maneira separada com as mandiras, né? Mas ele se encontra com Shrimati Radhika e é refletido em todas elas. Né? E Ratimanjari também está com os lábios vermelhos. Então, da mesma forma, o que aconteceu, voltando àquela história, né? O juiz, ele não está dizendo, eu comi jaca e por isso eu tive que fazer isso, raspar minha barba. Ele simplesmente chegou e viu o cliente dele e viu que ele estava com a cabeça raspada e disse, então você também comeu jaca. Né? Esse é o... You understand? In this Param Guru Maharaj Leela also this way. And Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj. That temple told no money. So in the day of Ekadasi, he told everybody full fast. No money to buy potato and different kinds of. Because Ekadasi is more expensive. Understand? What day others did, you are spending money and less. No. Other days you're spending Less. But Ekadasi spend more. So Param Guru Maharaj told, no money, so Param Guru Maharaj told, okay, every brahmachari should be full fast today, Ekadashi, okay. In the meantime, his godbrother came. And that godbrother, he did not perform full fast, taking some fruits. Then he is thinking, Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj thinking, my godbrother has come. But what I will cook for him? Because no money, buying potato, something, no money. Completely what? And penniless that time. Then he is thinking, and Param Guru Maharaj, we heard from Gurudev, and Param Guru Maharaj mostly when he is sitting, his feet on the table. Understand? He says very nice, beautiful one, he is called chair, and this chair, and his feet always on the table. And he is sitting in this way, and his feet was doing that. In the meantime, and close his eyes and thinking, today my God brother has come. But how possible say a God brother, Guru Bhai, you have to full fast? Cannot say. At that God brother also, he did not full fast. And he have to take some fruits or something. Money not coming. What to do next? Then in the meantime, one small bird, look like skylark, Chodai Pakshi. Then fell down one cloth, and just in front of his feet. And then sound coming, jinn. Then he opened his eyes, they saw some coins is there. That time also saying, 36 and what is called? Not rupees, what is called? Paisa. And paisa. Understand? Shayana paisa. Then he opened, then his eyes become very, how Lord is very merciful. He's just thinking, how will to serve my God brother? He has come. Then they called the brahmachari. He said, no, today no need. First. Understand? And you buy some fruits, potato,
milk, yogurt, or the Ekadasi, and nuts, badam. Then his god brother came, and god brother heard. Already he heard. Which god brother heard? Bhakti Pragan Keshav Goswami declared first. But now he is doing this very nice preparation and Ekadasi. That time his god brother asked to Param Guru Maharaj, hey, why you are doing this, so many these things? That time he is saying, I am doing this for you. He is saying is what? Actually today, my one Vigraha's Pradishtha Divas. For this I am doing this. And actually he is doing all these things for her. For God brothers. But if you say, I am doing for you, that prem is called what? Increase. What is called? Decrease. That is prem will not come. Then your god brother will become very shy. Oh, for me Diga he is doing. But Param Guru Maharaj, what did he say? Today my Vigraha Pratishtha Divas Ekadasi. So I am doing this, some festival. This is called the prem. And if you say, oh, I am cooking for you, this is not prem. I am cooking for Thakurji. And I am saying to you, I am cooking for you. That time this prem is not increase, decrease. Understand? When actually cooking for whom? His god brother. Because that day was no money, nothing. But now anyhow Krishna arranged. And Prabhu's life is saying this way. And so actually he did everything for his god brother. But now he is saying, what he is saying? Or the installation by Thakurji. Thakurji is Avirbhav. This is called prem. Prem always not saying, I love you. Prem always saying, I don't like. If you ask Srimati Radhika, hey Radhe, do you like Krishna? Hey, blackest person, how possible? Understand this thing? And Krishna told, and Srimati Radhika told, hey, you are stupid nonsense. And you destroy, but why? Well, you are destroyed all Vrindavan. Herding the cows, and your cows eating and all the grasses and everything and destroy Vrindavan. That time Krishna told, you know, this Vrindavan, this belongs to me. This is my land. What do you do? This is your land. You can do anything. You can, whatever you want. You can grow potato, you can grow, what do you think? Tomato, eggplant, what you will do? Your land. So Krishna told in the same way, this Vrindavan belongs to me. This is what I am doing. What is your problem? This is your loving color, Radha and Krishna loving color. Then Srimati Radhika told, how possible your land is Vrindavan belongs to you? Then Krishna gave evidence from the Shastra. Look, in Shastra saying Gopala Bonam. Gopala Bonam. Gopal means Krishna. Bonam means Vrindavan. That means the Vrindavan belongs to Krishna. Upanishad is saying Gopala Bonam. Gopala Bonam means Krishna Bonam. Krishna says, this is this forest, Vrindavan belongs to Krishna. Then Srimati Radhika, no. This Vrindavan belongs to Vrindadevi. Understand? Srimati Radhika, she told, this is Vrindavan, name is coming for Vrindadevi. That time Krishna said, okay, Shastra saying this way. Then Krishna told, why you would argument with me? Vrindadevi, she is my wife. Wife property means my property. Then Srimati Radhika told, you married with Vrinda? Well, yes. Vrindadevi come. Vrindadevi came. Srimati Radhika asked Vrinde, did you marry with this guy? Vrindadevi, yeah, black is person, stupid, nonsense, rascal. How was you marry with him? Look. How possible? Are these black guys, his nature is what? Look, any lady is saying, oh, you are my wife.
Do you understand? Love means is what? Acha, Srimati Radhika বা Vrindadevi, they love Krishna. Vrindadevi, she loves Krishna or not? Because already I told Vrinda, Krishna Paksha Gopi. Vrindadevi, actually her all can say inclined towards Krishna. For this regard, it is called Krishna Paksha Gopi. But here Vrindadevi are saying, I have no relationship with this blackish guy. Or if Vrindadevi would say, yes, he is my husband, the prem will be never increased. Understand? This is the process. And Tattva Siddhanta also, Krishna married with Vrindadevi or not? Tattva Siddhanta, Krishna also married with Vrindavan. Because at the time of Govatsa Haran Lila, when Brahmaji stole off all the cowherd boys, and that time Krishna himself manifested in the form of cowherd boys, and that time all the young girls of Vrindavan, they married with Krishna, the cowherd boy. So according to Tattva Siddhanta also this way. But here Vrindadevi, Rasa Siddhanta Vrindadevi is saying, I never met with Krishna. I don't know this blackish guy. This is called Paroksha Bhat. Prem also always manifest when you do anything to indirect. That is called prem. Fala português. Então, Maharaj está falando, está mostrando como esse Paroksha Bhat, que é a fala, você falar de maneira indireta, também é como prema se manifesta, né? Prema se manifesta quando, de forma indireta. Aí ele deu um exemplo da história de vida de Parangoleiro, Pragana Kesha Goswami Maharaj, que está na biografia dele, que Gurudeva escreveu. Então, que Gurudeva contou também para ele, né, sobre esse incidente. E certa vez, Pragana Kesha Goswami Maharaj, ele, bem, como não havia dinheiro no mar, né, era muito pobre assim, acho que esse é o Digo Mata. No, this is Navadvip. Na Devanagari, ele não tinha dinheiro, né? Então ele já havia falado estabelecido, os brahmacharis no dia de Ekadashi, eles vão seguir jejum completo, né? Todos vão seguir jejum completo. Mas um irmão espiritual, o Sr. Bhaktivinoda Kesha Goswami Maharaj, ia vir no Ekadashi. E aí ele ficava assim, sentado de maneira muito bela, né? O Sr. Bhaktivinoda Kesha Goswami Maharaj, ele sentava numa cadeira e colocava os pés em cima da mesa. E ele ficava meditando nessa situação, nessa posição, né? E ele estava pensando assim, meu irmão espiritual, ele vai vir, né? Porque eu não posso exigir que ele faça jejum completo. E esse irmão espiritual dele não fazia jejum completo, né? E ele não poderia exigir que o irmão dele fizesse. Então ele estava pensando, e agora, né? Como que eu vou fazer? A gente não tem nada. E aí, nesse meio tempo, um pássaro bem pequeno assim, passou por cima de Bhaktivinoda Kesha Goswami Maharaj e soltou um paninho assim, que estava cheio de dente. Soltou o pano, caiu assim na frente dos pés dele e fez um barulho. Sim. Né? E aí ele, meio que despertou, chamou a atenção dele. Ele abriu o paninho e tinha 36 pastas dentro, que era essas moedas, né? Moedas. E aí era assim, muita coisa, na verdade, né? Aí ele disse, nesse dia, então, ele falou para os brahmacharis, vamos fazer um grande festival. Ele mandou comprar tudo, batata, leite, iogurte, né, coisas do Ekadashi, assim. E aí o irmão dele chegou, e aí ele falou para os brahmacharis, hoje não precisa fazer jejum, hoje a gente vai fazer um grande festival de praçada, né, praçada de Ekadashi. E aí o irmão espiritual dele chegou lá, e quando ele chegou, ele já tinha ouvido falar que o Bhaktivinoda Kesha Goswami Maharaj, que é aquela instrução no templo, né, na Devanagari Mata, é que os brahmacharis no dia de Ekadashi todo mundo jejuava completo. Então ele ficou surpreso, né, porque estavam
cozinhando tantas coisas ali. E ele foi até Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj e perguntou: eu ouvi falar que aqui todos fazem jejum completo, então por que hoje está tendo esse festival de prasadas? Né? Aí Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj respondeu: é que hoje é o dia que a gente instalou a Thakurji, né? Então a gente está comemorando o aniversário da Thakurji, o dia do aparecimento da Thakurji. Assim. E aí ele falou isso. Mas na verdade, ele estava fazendo aquilo por causa do irmão espiritual dele que estava vindo, né? E que ele não fazia jejum. Então, como Krishna fez esse arranjo, né? Ele pensou: Krishna é tão bondoso, né? Quando ele entregou aquele dinheiro para ele e ele pode fazer esse festival. Mas se ele tivesse falado diretamente para o irmão dele: não, é porque você veio, aí isso ia acabar com o prema, né? Não ia fazer com que o prema aumentasse, né? Ia diminuir o prema, né? Então ele está falando: não, é por causa da cerimônia de instalação da deidade. O irmão espiritual dele ia ficar com vergonha. O irmão espiritual dele ia ficar envergonhado, né? Se ele falasse assim diretamente, o irmão espiritual dele ia ficar envergonhado. Então ele falou essa versão, né? Não, é porque a instalação da deidade, a gente está comemorando. Ele falou isso. Aí ele falou outra. Aí começou a contar Radha Krishna. E aí ele contou um passatempo também que fala desse Parokshava em Radha Krishna, né? Que certa vez, o que estava acontecendo? Na verdade, começou a falar que Krishna destrói Vrindavan. Não, antes disso. What is it? English? Then you started to speak about Radha and Krishna. What was the first thing that happened? Srimati Radhika, she complained to Krishna. Why you destroy the Vrindavan? Because you are herding the cows, all the cows eating, and flower, what is it called? And plants, everything. So you are destroy Vrindavan. Then Krishna told, this Vrindavan belongs to me. So what I am doing, what is your problem? Then Krishna said, how possible your Vrindavan belongs to you? Then Krishna gave evidence, Gopala Vanam. Gopal means you. Gopal Vanam, Krishna Vanam, Gopal Vanam. Many also slokas is there, Gopal Vanam, Krishna Vanam. These are there. Srimati Radhika, ela também, quando ela se relaciona com Krishna, ela não fala diretamente para ele: eu te amo, ou coisa do gênero, né? Ela sempre está rejeitando ele: não, esse Krishna, esse preto, nem tem um tipo de relacionamento com ele, né? É assim que o amor acontece, né? Esse prema acontece. Aí ele falou que certa vez Srimati Radhika, ela foi reclamar para Krishna: suas vacas, elas estão destruindo toda a Vrindavan, você está destruindo o Vrindavan. Suas vacas vêm aqui, elas comem toda a grama, comem as folhas, as folhas, né? E Vrindavan está sendo completamente destruída. E você leva suas vacas para pastar. Aí ele diz assim, aí ele respondeu: mas essa terra é minha, por que você está reclamando? A terra é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela, né? Tem essa evidência no Shastra, Gopalavan, né? Então essa terra se chama Gopalavan. Então é minha, né? Eu sou Gopala, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Quando uma pessoa tem uma terra, ela pode plantar batata, pode plantar berinjela, pode plantar qualquer coisa que ela quiser, né? Então Krishna argumenta dessa forma. Aí Srimati Radhika diz: não, na verdade é Vrindavan, né? Essa terra na verdade pertence à Vrinda dele, não pertence a você. Aí Krishna fala: mas Vrinda dele ela é casada comigo. Então, como ela é casada comigo, quem pertence a ela pertence a mim. Casada com você? Então, peraí. Vrinda Devi, vem aqui. Então ela chama Vrinda Devi, né? Vrinda Devi chega até lá. A Krishna está falando que ele é casado com você, né? Na verdade, de fato, isso aconteceu, né? Esse tata é real, porque quando aconteceu a lila do Senhor Brahma, né, que ele roubou os bezerros, naquele ano, que passou um ano inteiro, né, os vaqueirinhos e os bezerros, naquele ano,
Krishna se manifestou com os vaqueirinhos e com os bezerros também, e naquele ano houve um casamento com todas as jovens de Braja, elas casaram com gopas, mas todos aqueles gopas eram Krishna. Então, de fato, isso aconteceu, mas ali, Vrinda Devi, apesar de ela ser Krishna Bhaksha, ou seja, ela ser favorável a Krishna, assim, do grupo de quem é favorável a Krishna, né, o que é que ela respondeu naquela hora? Ela disse, ele casado comigo? Ele é louco, toda mulher que ele vê, ele diz, não, ela é casada comigo, porque ele é louco, ele é preto, não. Né? Então, tipo, ela rejeita ali, né? Assim, ela fala, não. Mas, apesar dela ser do grupo de Krishna, por quê? Porque isso iria interromper o prêmio, né? De se manifestar, né? Isso iria diminuir o prêmio, em vez de aumentar. Então, na frente de Shrimati Radhika, ela disse, não, Krishna, ele fala esse tipo de coisa, com todas as mulheres ele está falando isso. Mas, então, esse Parokshavad, essa forma indireta de falar, da mesma forma que o prema se manifesta, né? Ele se manifesta quando existe esse relacionamento de forma indireta. Então, Shrimati Radhika e Vrinda Devi, elas amam Krishna, né? Mas elas agem dessa maneira indireta, ou seja, rejeitando Krishna, falando contra Krishna, né? Admoestando Krishna, para que o prema possa se manifestar, aumentar. Understand? Yeah, good. Huh? Who's question? Can I ask one question, Gurudev? So, Parokshavad, indifferent or indirect. So, reason we're saying Hare instead of Radhe for its Maha Mantra is Parokshavad. We're saying indirect. No, we're not saying Radhe Krishna, Krishna Krishna. We're saying Hare Krishna because it's this mood of Parokshavad. Yes. Is relation there? A relation. Srimati Radhika origin name is what? Hara. Hara. Bhagavad is Hare. We are not saying Radhe. What is saying? Hare. Hare means Hey Srimati Radhika. This is called Bhagavad case. Bhagavad case, understand? What is the Bhagavad case? Calling someone who is little bit far from me. Then what do you say? Hi. Hey. And oi. Brazilian sweet words. Oi most. No, you cannot say the Gurudev, these words not say. This is called what? Disrespect. You can say, Oi Gurudev, you cannot say use these words. Lord Swami, Gurudev, this word is special. You understand? Understand? You cannot say, Oi Gurudev, come. You cannot. Maybe Western people are saying it. You cannot use this word. We are not taking direct vertical. That is called Radha Nam. Yeah? Radha Srimati Radhika, origin name? Hara. Why Srimati Radhika name is Hara? Harayati Krishna Manam. Ja iti Hara. One who steals the mind of Krishna with her different beauty and activities and beauty. That is called Hara. Or Bhagavad case, then we see Hare to Hara to Hari. You understand? This is the Sanskrit word. Hari, He Srimati Radhike. We are not chanting Radha Nam. We are chanting Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. In this name also Milan and Viraha name is there. Bhajan Rahasya Grantha you can read. Gurudev very nicely explained one by one. Nam Mahatma. Hare Krishna means Radhe Krishna. Fala. O Marcos Prabhu perguntou se a gente falar o Mahamantra, né? Porque o Mahamantra é Hare Krishna, né? Esse Hare na verdade significa Radhe, mas em vez de a gente falar Radhe, a gente fala Hare. Né? Isso também teria alguma relação com essa forma indireta de falar, de chamar Srimati Radhika?
Maharaj falou que sim, existe alguma relação com isso, né? Na verdade, Shrimati Radhika, ela se chama Hara, um dos nomes de Radha, Hara. O nome original de Shrimati Radhika é Hara. Mas, no caso vocativo, ou seja, quando você vai chamar alguma pessoa, ele se torna Hare. Quando alguém está longe, você vai chamar, isso é um caso vocativo, né? Então, você fala, oi tal pessoa, ei tal pessoa, né? Então, nesse caso, a gente estaria como dizendo Radhe, ou Hare, Hare, está chamando alguém que está longe, né? Convocando alguém. Então, as pessoas usam essas palavras assim como chamar Gurudeva também, né? Ei Gurudeva, oi Gurudeva, né? No, use this word when you viraha, that means hey Gurudev, you know. That's the calling for Gurudev. That is called viraha, and separation mode. And hey Gurudev. Only, but we are not using Gurudev, Kripa Bindu, written Gurudev, and for there is not introduction coming. But we are not saying, hey Gurudev is written. Or written is what? Gurudev, then? No, not going to understand. They one dot and exclamation is given. There are two ways, no? One is you can one dot this way, put one the dot up. You understand? It's in Spanish. For Spanish. Everything you write one and put in here. I. Look like I. Or here another dot and dot under the line. What is the meaning? The Viroha. This one. Gurudev. Then we are calling the Gurudev. What is saying this? Exclamation mark. Exclamation mark. That is the Viroha. And we are saying, Gurudev, we are saying, hey Gurudev. Gurudev, Kripa Bindu Diya, Karo ye dase, Trinapekshayoti. Actually, hey Gurudev. What is coming? Hey. This is true. That is coming from in our quota. We are not using the hey. You can use hey. But we are not using hey. This is called separation mode. Separation mode, that is not the use of this. Many rules also. In Sanskrit there are many rules where will use, where not be use. Where will use he or where will not use he. Hey means like respectfully. No, this is and He Krishna, He Govinda, Ha Krishna, Ha Govinda. There is many words, the rules is there, separation mode, but which mode you are using? Sanskrit there are many rules also there. But saying He Krishna, He Gurudev, He Gurudev. What is that means Gurudev is not my physically in front of me. That time you saying Hey Gurudev. Or Gurudev is here, you say, Oi Gurudev. This is not the etiquette, not the power, what is it called? Respect. So this Oi Gurudev cannot use. So what is it? You Like can calling, no? calling. Because when use he, when not use he, there is the some rules is there. This is the thing. Gurudev is here. Oi Gurudev! Disrespect. Words is good, but you disrespect. This is not the proper respect. That time you will not use this. Only you are there. Gurudev! Enough. And I will say, Oi Gurudev! This is not the part. Fala. Então, o Maharaj está falando que quando a gente usa esse Rei Gurudev, ou Ha Gurudev, ou Ha Krishna, Rei Krishna, isso significa um humor de
virada, de separação, né? Porque ele não está presente fisicamente na sua frente, né? Então você fala Hey Gurudev ou Ha Gurudev, né? Mas na música Gurudev Kripa Vindodia tem ponto de exclamação, né? Você está chamando, né? Tá chamando Gurudev, né? Então. Then sometimes he also think in the Beckett, you can see many places also Beckett, and he Beckett then Gurudev. That is another meaning also. What is separation mood? Então essa pontuação ou esse re, isso é utilizado para demonstrar diferentes coisas, como um modo de separação, por exemplo, né? Ele não está aqui presente, né? Então você usa esse re Gurudev, né? E ele falou que quando o Gurudev está aqui presente, aí você vai chamar ele, aí você diz Oi Gurudev, né? Mas isso não é apropriado, né? Isso é desrespeitoso. Ele falou que no português oi moço é legal, mas não pode falar dessa. Que a gente usa, né, para chamar outras pessoas, oi moço. Mas isso ok, né, normal, como se usa aqui. Só que você usar isso para Gurudeva, assim, é desrespeitoso, né? Porque o Gurudeva você tem que manter assim num patamar sagrado, digamos assim, né? Você tem que ter respeito. Ele também tinha falado que o mantra Hare Krishna é enquanto separação também. Onde é isso que ele falou? Onde está pra Ele estava falando de Hare, que o aplicativo, depois ele explicou que o Mahamantra ele falou no Bhajana Rasa. No Bhajana Rasa, se vocês lerem, Thakura que Gurudev ele fez um comentário, né? Ele traduziu e comentou. Vocês vão poder ver sobre isso, sobre as glórias do Mahamantra, como existe esses humores de encontro e separação no Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, né? E basicamente foi isso, né? Finish. I think I remember also you saying that this Hare means also not only Radha, but Radha and the Manjaris. So like Hare doesn't mean only Radhe, but Radhe and the Manjari Sakis who are serving the divine. This is specific this way. This is not the way. Where is Srimati Radhika, Manjari is there. Srimati Radhika, she never stay alone. She always with her Manjari. Because Manjari is also in Manjari as like shadow of Srimati Radhika. Because this Sanskrit word saying king is coming. That means king not coming alone. King is coming with his entourage. Gurudev is coming. Understand? Gurudev coming alone. Maybe alone, this is another thing. Specific word of this. When Gurudev comes, automatically his follower automatically go. This is the nature. Bhakti manifests one's heart, automatically dharma, artha, kama, moksha, automatically jatha chatikavat. Automatically going in this, falling behind. When Srimati Radhe, hey Radhe, then see Radharani and her very intimate story. Maybe Lalita Visakha, that is nowhere coming. But Manjari should be with Srimati Radhika. Understand this? I remember this. I think I remember this at least. Like, because why we don't chant Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Sham, Radhe Sham. We could chant like this. Then I think I remember you saying no, because if we chant Radhe Krishna, Radhe Krishna, it would be like only we're calling it Radhe, but Hare means Radharani and the Manjari. So is it correct? No, we also chant He Radhe, Radhe Krishna.
This is also okay. Actual, this Mahamantra has written in Shastra. Hare Kali Yuga Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Hara, actually Srimati Radhika's origin name, Hara. Why Srimati Radhika name is Hara? Now, Srimati Radhika, she steals Krishna's heart with her different qualities, qualifies, in qualification. For this reason, her name is called Hara. This is the thing. And when you call Srimati Radhika, automatically Manjaris are there. At least Manjari, Rati Manjari, Ananga Manjari is there. This is the process. Então, Eu tinha traduzido antes, tudo eu tinha, né? Então, eu perguntei para o Maharaj, esse nome Hare, certo? Esse nome Hare, quando a gente está falando de Srimati Radhika, esse Hare significa Radha e as Manjaris, ou Hare significa somente Radha? Porque se eu bem me lembro, não lembro direito, mas eu tinha escutado que quando se a gente cantasse Radha Krishna, a gente estaria chamando só Srimati Radhika, né? Mas quando a gente fala Hare, isso significaria as Manjaris também. Aí ele disse, não é bem isso, né? Na verdade, Radharani, ela está sempre, as Manjaris, elas estão sempre com Srimati Radhika, porque elas são como a sombra dela, né? Então, onde Srimati Radhika estiver, as Manjaris também vão estar, né? Elas estão sempre servindo Srimati Radhika. Pelo menos, Rupa Manjari, Rati Manjari, alguém mais? Ananga Manjari, elas vão estar lá, pelo menos, né? Então, você falou mais? This is the process. Just some also commentary on Srimad Bhagavatam, the Krishna played flutes. And actually this sound of Klim, Kalam Jagau Bama Disa Manoharam. This sound of the flute, Govinda Venudhani, calling to Srimati Radhika. But Krishna did not call to Manjaris. Why? Maybe question will come. Krishna did not call the name of the Manjaris. But Krishna, he called Srimati Radhika. In the Bhagavad, what is it called? Radha Kunda, what is this? Radhe Radhe Bole, Murali Dakive, Madhya Isari Nam. Here Bhaktivinoda Thakur very clearly explained. And if you deeply analyze this song, then you will understand. Radhe Radhe Boli, Murali Dakive, Madhya Isari Nam. And Chamaki Uthive, Kemone Rakhibo Prano. Bhaktivinoda Thakur Kamal Manjari. But he has clearly explained. Radhe Radhe Boli Murali Dakive. When Krishna, he calls Radhe with his flute. But why Manjari's their body start to shake? Because Krishna, he did not call Manjari. They are saying Radhe Radhe Boli Murali Dakive Madhya Isari Namo Chamaki Uthive. You see this song? Kamone Rakhiba Pran. Look this thing. Why Manjari is there so much? Manjari's body start to shake. Chamaki Uthive Pran. Kamone Rakhiba Pran. Chamaki Uthive Kamone Rakhiba Pran. Bhaktivinoda Thakur saying, Kamal Manjari. Chintamani Mai Radha Kunda Tata Tahe Kunja Sata Sata Prabalo Vidruma Mayatoru Lata Mukta Phale Abhanata Mukta Phale Abhanata Mukta Phale Abhanata Tahi Kunja Sata Sata. This saying in this verse, continue this song is saying, Radhe Radhe Boli
মুরলী ডাকিবে মদীয় ঈশ্বরী নাম চমকে উঠিবে কেমনে রাখিবে পানো. He's saying this word. But now a question is coming, why Krishna did not call out the name of Manjaris? That time our Goswamis, different what is called, and commentary, explain this, right? Manjaris, they are as like Jatha Raja Chhatra Bahaka. That is one kind of, that is called Jatha Raja Chhatra Bhaka. Raja Chhatra Bhaka means when king goes, then automatically one person, his duty, he is holding umbrella over the head of king. No one called to him. And people saying, king is coming. That means Chhatrabhak automatically. Chhatrabhak, understand? One who holds the umbrella. He is coming. So in this Manjari is the same way. Krishna, he calls what is it called? Radhika. Manjari automatically going. And no need to call to them. Understand? Another example again, here Bhaktivinoda Thakur, Indian another system, if your any festival is going on, you call your friends, different families friends, not giving the invitation all families member. Who is the head of the family? You saying, oh today in my house one feast, so all you come. You call to whom? Give invitation to whom? Head of the house. So all will come or not? Now you give one invitation, your daughter, your sons, your wife, just you give invitation to whom? Head of the family. And all is coming. Our family gets excited. Our family is coming. Balavindhavan we are. And understand? This is the process also. Advaita Acharya, he is saying, oh, Chaitanya Mahaprabhu have to take prasad in my house. Invitation, then Chaitanya Mahaprabhu is coming, then everybody will come. So in the same way. Manjaris, they always follows Srimati Radhe. There are no need to invitation. So for this regard, this verse is saying, Radhe Radhe Boli Murali Dakibe. Bhaktivinoda Thakur Vichar is conception very minor, Sukshma Vichar. Bhaktivinoda Thakur song means is what this way. If Krishna did not call to Manjari, no need. This is the thing. You give invitation, Gurudev, come in my house, take prasad. Gurudev, okay, I am coming. 2 years, couple years before, what is it called? One devotee, he told, Gurudev, come in my house. Understand? How many will go? I don't know how many will go. Okay, maybe one car. I am going, one car. How many? 5. Okay. She arranged her house. Small house. Understand? What is your name? In the Parachi. Could it that day also? Ekadashi. Then next Ekadashi, then no. Advaita Saptami, then coming. No. Ekadashi I think so. Because the day after we also went in here, his place. Ilavela. And we will go only 5 or 6, okay. But we can could be 60 devotees. You are? Small house where we stay. Even I did not see behind who is coming. 10 cars. All these coming. I told, okay, all you go direct to Ilavela. But they did not go Ilavela. They direct is coming. Parachi. They coming. And house. Our house is nothing in this. Only the 2 storage house and one bathroom. One bathroom.
As 60 devotees. Where will you stay? You stay that time? And she also, okay, so they gave one also temple. They will say, no, we can't to receive anyone. Anyhow, we program in that, the night time where will we stay? Then coming in that house, what is her name? Kasturi Manjari's house. Look this thing. And they gave me only one bedroom. I am downstairs, my bedroom. Okay, her devotees where will stay? And there also one small baby. They are staying upstairs. Where that 60 devotees, where they will stay? I think 3-4 devotees, they also had some hotel, had their things, I think. Or all devotees, more than 50 devotees, one house. They also sleeping in their courtyard. And in the meantime, what time they? Midnight, rain coming. Okay, anyhow, okay. And next day, Paran. I remember, But you will do in her house, nothing. Because she did not prepare anything. Because she is thinking only Gurudev will come. And only maybe 5 devotees will come. Or we are 60 devotees. And she is also very poor. This is true. Nothing. Sometimes you also will, okay, you collect some money little bit and also potato and khichdi. And also there are no pot, nothing, anything we cook anyhow. Then also, but some, what is called, bread, butter put, and giving everybody khichdi, and I remember these things. Then they took prasad, and then midday, everybody go here. Still devotees are not going, because my car is not moving. Everyone is thinking, maybe Gurudev will be stay here. First I go. Then where you go? Then all devotees also came to his house. What is he? Remember? Look this. 60 devotees and only one bathroom. All staying together. Also midnight, rain, heavy rain also. Where they will stay? All they are sitting here and there. So, fala Portuguese. Krishna Javani, remember or not? She was also with us. Who is at that time? Who was with us? Paraji? 60 devotos na casa do Mataji, banheiro só. You are there? Okay. Então, Maharaj, ele tinha falado também que, como um rei, você não precisa falar o nome do rei. Sempre que o rei, falar o nome do servo do rei, sempre que o rei vai para um lugar, com certeza os servos dele também vão estar lá, como as mães, elas são como a sombra de Shimatirali. E ele falou agora como ele cantou essa canção de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele disse que nas canções de Srila Bhaktivinoda Thakur tem concepções assim muito sutis, né? Especiais. Radhe Radhe Bhavi Murali Rakhibe. Madhya Ishwari Nam. Ou seja, você está chamando quando por que o corpo das mães, elas também tremem, né, quando elas ouvem o nome de Shrimati Radha que vai ser chamado. Elas não estão. Krishna está chamando só Shrimati Radha, ele está falando Radhe Radhe, né? Esse clean da flauta de Krishna, quando ele está tocando a flauta, ele está chamando Shrimati Radha, né? Então, mas o corpo das mães, eles também assim fica, né, tremendo, né? Que elas estão quando elas ouvem o nome de Shrimati Radha vai ser chamado. Por quê? Porque na verdade, como um rei, se ele tem um costume, né, na Índia, quando o rei ele é chamado para um lugar, a pessoa que leva a sombrinha dele, ela automaticamente vai ir. Não precisa ser chamada, ela automaticamente vai, porque isso está implícito. Se você chamou o rei, aquela pessoa que está segurando o guarda-chuva do rei, o guarda-sol do rei, também vai estar lá. Da mesma maneira,
né? Exatamente, ele falou também de Gurudeva, da mesma forma. Os servos de Guru, né, eles também vão estar, né? Ele lembrou assim de Gurudeva também, né? Quando Gurudeva era chamado para algum lugar. Ou também na Índia, quando você vai fazer uma festa, você vai chamar alguém para a festa, você não precisa citar o nome de todas as pessoas daquela família, né? Você chama simplesmente o chefe da família, o cabeça da família, assim, e todo mundo está convidado, isso está implícito. Né? Você vai mandar um convite, vai ter o nome do chefe da família, mas toda a família vai. Né? Quando a Aditacharya chama o Mahaprabhu para tomar praçada, isso já está implícito que todos vão. Né? Todos vão estar lá também. Todos os servos de Mahaprabhu, todos os acompanhantes de Mahaprabhu vão estar lá. E aí ele estava lembrando de Paraty, né? Um evento que aconteceu na casa da devota chamada Kasturi Manjari. Kasturi Manjari, ela tinha convidado o Maharaj para tomar praçada lá, ou fazer um programa lá. E quantas pessoas vão, né? Talvez 5 pessoas, né? Ela abençoar. Quantas pessoas vão? Ela falou para o Maharaj, o meu carro vai ter 5 pessoas, né? E então ela se preparou para isso. Para receber Maharaj, 5 pessoas, e Maharaj inclusive havia falado, não, todo mundo vai para Ilha Bela, ainda vai para Ilha Bela. Ele nem olhou para trás para ver quem estava vindo atrás dele, né? Mas vieram 60 devotos, assim, junto com ele. E era uma casa muito pequena, assim, tinha um bebê, né? E aí como é que iria abrigar todo mundo? Como é que iria cozinhar para todo mundo? Só tinha um banheiro nessa casa. Né? Então, mas aí ele ficou no quarto embaixo, a família ficou no quarto em cima, que tinha um bebê, e os devotos ficaram na garagem, né? Ou no quintal, mas aí de noite começou a chover, e aí todo mundo teve que ficar todo mundo junto, né? No mesmo lugar, e ela não estava esperando por isso, que tivesse 60 devotos, né? Mas é assim que acontece, né? Aí pegou um dinheiro de cada devoto. Ela também não tinha muitas condições, né, financeiras. Aí os devotos fizeram um kitchen, o Maharaj fez um kitchen com batata e um pão também. E distribuiu pão. Also there they also make words. Papad, no? Papad. Yeah, I think so. Yeah, we Tinha Huh? papa. Yeah. Papad. You brought from India, I think so. Yeah. Then very quick already. Tinha Very nice. papa não, né? Huh? E aí fez um kit e todo mundo tomou praçada no dia seguinte, aí dormiu, né? E no dia seguinte, meio-dia assim, todo mundo, vamos embora todo mundo, né? Porque vamos para a Ilha Bela, né? Porque no próximo festival ia ser na casa do Madame Gopal Prabhu. E aí, ela mesma, a dona da casa, também já foi de carro na frente para não ter condições de ninguém ficar na casa. Mas é assim, se você. Quando o nome de Radharani está sendo chamado, na verdade está implícito que as mães eles vão estar lá também. Eu tinha falado que ele teve que ir de carro na frente porque os devotos... Maharaj teve que ir de carro na frente também, porque senão os devotos iam ficar lá. Talvez o Gurudeva vai ficar, né? Eles pensaram, os devotos podiam pensar, talvez o Gurudeva vai ficar aqui, está mandando a gente ir, mas ele vai ficar aqui. Então ninguém ia sair. Então, ele foi na frente. Okay, take prasad. We are hungry or not? Tomem praçada, vocês estão com fome ou não? Brahmachari is hungry. Brahmachari is hungry. No, you are hungry? He's saying not hungry. You are hungry. This is true. Brahmachari is hungry. She is hungry. What is she is hungry? But I think Krishna Kripa is more hungry, not eating any food. Gurudev, you need to take prasad now. Huh? What is the question? Some ladies asked, yesterday you gave us instructions about how to break Ekadashi. First we have to worship, and then take Charanamrita, serve cows, brahmanas, Vaishnavas,
But she's saying, what if I don't have any cow, brahmanas, Vaishnavas? How should I proceed? In your mind, you will give manasik seva. What you do? There's cows down the street. A pergunta é, ontem, Gurudev, você havia dito que o procedimento correto para se quebrar o jejum, né, no momento de parando, que a gente deveria oferecer, dar banho na Charadram Shila e depois tomar esse Charanamrita, oferecer praçada para Go, Brahmana, vacas, Brahmanas e Vaishnavas, mas se a gente não tiver uma vaca disponível assim, né, para oferecer para ela. E aí ele disse, não, você pode fazer na sua mente. Né? Gurudev? I remember your daughter has a daughter, sons are not, they are also Vaishnava. E seus filhos são Vaishnavas também, seus filhos, eles são Vaishnavas, você pode You feed your seus filhos. in your house 3 Vaishnava. Gurudev? Husband Vaishnava, wife Vaishnava and son Vaishnava. So no need to feed other Vaishnava. Husband Brahman, husband Brahman, Husband Brahman or wife Brahmani. Vaishnavas. Vaishnava. Marido e esposa são Brahmanas, né? Brahmanas. Gurudev, if we want to do this officially, feeding cows, Brahmins, Vaishnavas before breaking fast, and let's say maybe we don't do by mind, but we have connection with some Goshala cow protection before we take, is maybe making one donation for Goseva. Is this counting or no? Feeding cows, maybe not directly, but maybe you can give after Ekadasi day before breaking fast, giving one small donation to Goshala or something like this? You can do. Okay. Your idea is good, you can do yourself. I will. But go Brahman Seva, that is called, what is called? Neutral. You know, Raganuga Bhakti is 5 rules are there. What are the 5 rules? Follow. Bhav Mai, Bhav Sambandhi, Bhav Anukul. Anukul, Bhav Virud and Bhav Avirud. Fala. Fala português? He knows. Então, ele está pedindo para explicar esses 5 aspectos ou práticas de Raganuga Sadhana. O primeiro é Bhava Mai, que quer dizer que você tem que escolher um humor, um tipo de bhava que você vai, né, sob a orientação de um Dasa Sakka Vatsalya, any bhav, mood, you have to accept. de um associado, seja de algum desses humores. Dasa Sakka Vatsalya Madhurya, você vai aceitar um desses humores e vai seguir sob a orientação de um associado dentro de um desses humores. Depois disso, Bhava Sambandhi, você vai realizar as práticas que dão um relacionamento àquele tipo de humor que você escolheu. Gopala Mantra. Mundra Adi Jabdhan. Seja cantar os santos nomes ou Gopala Mantra que está relacionado com aquele tipo de humor. Ekadasi Palan. Seguir o Ekadasi. Bhav, Bhav Anukul. Bhav Sambandhi chanting mantra japa like this. Então, Bhav Sambandhi quer dizer que você vai cantar o mantra ou os santos nomes que esteja relacionado com aquele humor que você está querendo seguir. Depois, Bhava Anukul, aquelas práticas que são favoráveis para aquele tipo de humor, que seria o Ekadasi. Also, like serving in temple like this. Also, like serving in temple, following Ekadasi, this rules. Okay. Então, da água na Tulasi, seguir Ekadasi, tudo aquilo que é favorável para aquele humor também você vai seguir. Depois disso, Bhav Pratikul, which is against of Bhav. That is Dharkadhyan. Então, Bhav Pratikul quer dizer que você deve rejeitar aquele tipo de prática que é desfavorável para aquele humor que você está buscando, seja a meditação em Dwaraka ou alguns tipos de mudras também você deve rejeitar, porque aquilo não é favorável. E depois, Avirud. Bhav Avirud, which is neutral. Bhav Avirud quer dizer aqueles tipos de atividades que são neutras, elas não são favoráveis nem desfavoráveis, seja alimentar os brahmanas ou as vacas da doação, isso não é favorável. You understand? Nem desfavorável. Serve brahmanas and cows, that is called neutral. You get benefit or not, this is nothing.
It's not most important. Not important. But Sarv Vaishnava, that's important. So Vaishnava important. Part time important. Why do you serve cows or Brahmana? This is not important. That is called, that is coming in this bhav aviruddha. Aviruddha means neutral. Extra credit. Understand? Então, nosso trabalho perguntou se, em vez de você não tem acesso, por exemplo, a uma vaca para poder servi-la, né? Se você fizer uma doação para algum abrigo de vacas, alguma botichala, isso também contaria, né, como alimentar, né, servir as vacas? Ele disse, Maharaj falou, sim, se você estiver pensando em fazer isso, você pode fazer isso, né? Mas, na verdade, o mais importante é servir os Vaishnavas, né? Porque servir as vacas e os brahmanas, isso é neutro, isso não vai te alimentar a sua raga no Bhakti, né? Se você alimentar os Vaishnavas, sim, isso é favorável, mas se você alimentar as vacas e alimentar os brahmanas, isso não vai te... Isso é algo neutro em relação a raga no Bhakti, né? Finish? Okay. Or tomorrow. You have question unlimited. Our answer also Unlimited. Now we take prasad, 9 o'clock. Then, Attention maybe limited. As perguntas são ilimitadas, né? Mas a gente toma passada agora. and again, now 9 o'clock take breakfast. Then 10 o'clock, 10:30 should we start kirtan. Então, às 10h30 a gente começava com o Kirtan, porque agora são 9 This is horas. rules. Vocês tomam passada às 10h30 com o Kirtan. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki Jai Jai Sri Ram. Oi. Falou que, na verdade, eu perguntei por que a gente não usa essa irada e Indian money, no? E ele falou, não, ele estava falando da escritura desse jeito. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Okay, chalo. Okay. De novo, às vezes, isso aqui passa Não pra diretamente. cara. You want to come with me to feed cows? I want to go feed cows now. You want to come with me?